Bem-vindos ao curso de acupuntura auricular chinesa EAD online, oferecido pelo Espaço Sorrante Terapia Holística. Neste primeiro módulo, nós vamos trabalhar a definição de auriculoterapia e a introdução ao estudo da fisiologia chinesa. Essa introdução ela é imprescindível, é importantíssima para que a gente consiga fazer o diagnóstico energético, porque a acupuntura auricular ou auriculoterapia, ela se baseia nas disfunções energéticas. Nós não trabalhamos com doenças, nós trabalhamos com doentes e a partir desse princípio, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com diagnóstico energético para buscar o equilíbrio do indivíduo. E aí a gente vai começar definindo a auriculoterapia e os conceitos de somatotopia. A auriculoterapia é uma terapia complementar que se ocupa do diagnóstico e tratamento de enfermidades através da estimulação de pontos energéticos localizados no pavilhão auricular. Também é conhecida como auriculoterapia, acupuntura auricular, auriculopuntura, puntura auricular. E as suas bases estão na medicina tradicional chinesa e nos fundamentos publicados por Paul Nogier em 1950 na França. Quando eu falo em diagnóstico, é muito acurado essa função, sim. Nós conseguimos fazer diagnósticos de disfunções energéticas ainda no plano energético, não necessariamente se fixando ou se somatizando no plano físico, né? De diversas disfunções, através da simples observação e palpação do pavilhão auricular. A nível de tratamentos, nós tratamos quando buscamos o equilíbrio entre os 5 elementos, entre o Yin Yang e entre o Zhang Fu. Ok? Vamos começar nos baseando no histórico da auriculoterapia. Bem, tudo começou na China Antiga, aproximadamente há 5.000 anos atrás, é a história da acupuntura. A auriculoterapia começou a ser descrita no Tratado de Medicina do Imperador Amarelo, nos anos de 1698 a 2598 a.C., aproximadamente. Nós não temos, devido ao longo tempo, uma informação acurada de quando foi realmente começou realmente a se descrever a auriculoterapia nos escritos chineses. Na China Antiga, em 475 anos antes de Cristo, já se dizia que os 6 meridianos Yang, intestino delgado, estômago, sanjiao, bexiga e vesícula biliar estão diretamente conectados com a aurícula e os 6 Yin de forma indireta, ou seja, através de colaterais. Na Idade Média, aproximadamente em 1500, a Companhia Holandesa do Oeste da Índia, enquanto realizava atividades comerciais na China, levou a acupuntura para a Europa, incluindo o uso da auriculoterapia. Nessa época, gente, a auriculoterapia ela ficou muito conhecida e difundida por tratar um tipo específico de disfunção, que é a dor lombociática, né? Então, a gente tem a lombociatalgia, típica daquela época, ainda muito comum nos dias de hoje, por outros motivos. Mas naqueles motivos era o excesso de carga, excesso de peso, né, que os trabalhadores braçais que trabalhavam em portos, em situações de esforço físico extremo, né? E aí eles rapidamente eles ficavam inúteis para o trabalho, com 30 anos, com 28 anos já estavam inúteis por conta do excesso de carga e pela dor que causava. Então a auriculoterapia nessa época ela foi muito útil porque ela diminuía muito a sintomatologia da lombociatalgia. E graças a essa fama, até hoje, a acupuntura é conhecida como boa para a coluna e poucas pessoas conhecem a acupuntura e difundem a acupuntura para diversos outros problemas do corpo humano. Assim como a auriculoterapia trata TPM, trata enxaqueca, trata problemas digestivos, mas ainda é muito conhecida como uma ferramenta de trabalho pelo terapeuta para alívio da dor, principalmente dor da coluna, né?
Continuando a história, que eu tenho a acupuntura começando a ser conhecida mundialmente, né, através do século XVI, pelos jesuítas, que difundiram pelo mundo o cristianismo e também as diversas culturas foram, a miscigenação de culturas se deve muito aos jesuítas. Devemos agradecer muito aos jesuítas, né, a isso. Entretanto, somente no século passado é que adquiriu uma grande difusão pelo planeta. Em 1927, regressa da China Georges Soulier de Morhan, cônsul francês em Pequim, fundador em Paris da Sociedade Internacional de Acupuntura. Por incrível que pareça, Georges Soulier de Morhan não era médico nem profissional da saúde, era um cônsul. E ele tinha ficado muito tempo morando em Pequim e lá, curioso, estudioso, aprendeu a arte da acupuntura e se apaixonou pela auriculoterapia. Voltando, ele fundou em Paris a Sociedade Internacional de Acupuntura. Na França, no ano de 1950, Dr. Paul Nouguier, neurologista de Lyon, observou a frequência de cicatrizes na orelha de pacientes que haviam sido cauterizados para aliviar sua dor no nervo ciático. Gente, Dr. Paul Nouguier era neurologista, e neurologista trabalha com dor, trabalha com condutos nervosos, trabalha com estimulação, trabalha com nervo, com sinapse. É o melhor profissional ocidental para trabalhar a questão de dor, principalmente dor crônica. Ele ficou muito curioso com essa história da auriculoterapia, né? Ela está associada à melhora da lombociatalgia. Ora, o nervo ciático é um nervo logo pertinente ao campo de estudo da neurologia. E aí ele começou a estudar e pesquisar profundamente o porquê que isso acontecia. E aí ele começou a relacionar distintas patologias com diferentes lugares da aurícula e foi desenvolvendo devagarzinho o mapa somatotópico da orelha, baseado no conceito da orientação invertida do feto no pavilhão auricular. Isso foi apresentado na França, levado para a Sociedade Alemanha de Acupuntura, na Alemanha de Acupuntura, e finalmente foi translado na China. Então reparem aqui que não é uma coincidência. Nós temos uma somatotopia, ou seja, o que é? Uma representação do todo em uma parte do nosso corpo. Na realidade, nós temos várias áreas somatotópicas que serão mais descritas a seguir. Ok? E os pontos, gente, os pontos de aurículo, eles estão assim distribuídos, a sua grande maioria, com exceção de alguns pontos extras que foram descobertos mais recentemente com o advento da ressonância nuclear magnética, né, que as pessoas foram estimulando os pontos e ao mesmo tempo vendo qual a área cerebral que estava sendo ativada. Mas a maioria, grande massa de pontos, ela está assim distribuída. Então não é tão difícil para o aluno procurar um determinado ponto, basta ele lembrar do feto invertido e aí ele vai encontrar a área que ele quer trabalhar especificamente no mapa dele. Fica mais fácil de encontrar. Aqui nós temos um mapa de Nouguier, né, mostrando as áreas somatotópicas, ou seja, as áreas, os pontos relacionados às áreas da cabeça, os órgãos internos, né, a toda a parte motora, mais externamente, aqui a área do cérebro, da cabeça, respectivamente. Nós vamos já trabalhar um por um, mais lá na frente do nosso curso. Continuando o histórico, em 1960, com o advento dos equipamentos médicos mais evoluídos, conseguiu-se verificar, através da ressonância magnética, a veracidade do mapa de Nouguier. Ao estimular determinada área da orelha, do ponto auricular, aquela área respectiva no cérebro tinha sido ativada. Então, foram feitos várias vezes esse experimento e foram se confirmando, por estatística, né, a veracidade do mapa de Nouguier. Nos Estados Unidos, em 1980, um estudo duplo cego da Universidade da Califórnia verificou estatisticamente essa veracidade desse aurículo diagnóstico, né? Relacionando áreas específicas de elevada dor com um incremento na atividade elétrica na orelha, através de áreas do corpo com alguma disfunção. E essas áreas podiam ser corretamente identificadas na aurícula. O que acontece? Cada ponto auricular, seja ele um ponto na orelha ou seja um ponto de acupuntura, ele tem uma diferença, um limiar
de energia diferente das outras áreas do corpo. Por isso que ele é considerado um ponto. Estudiosos da área que fazem uma analogia de que cada ponto de acupuntura, seja ele auricular ou seja ele sistêmico, é um mini chakra do corpo, ou seja, um ponto de troca de energia, de doação e recepção de energia. Nesse trabalho, o que foi feito? Áreas da orelha que tinham percepção dolorosa elevada em comparação a outras áreas, né, elas batiam, respectivamente, aumento da atividade daquele ponto eletricamente e também a patologia que a pessoa estava apresentando. Por exemplo, o ponto lombar dolorido associado a uma pessoa que estava realmente cursando com dor lombar e associado à avaliação da carga elétrica daquele ponto extremamente alterada em comparação com os outros pontos. O que são somatotopias? Existem algumas áreas, algumas partes do organismo ou zonas que representam em sua totalidade o corpo inteiro. A isso a gente costuma chamar de somatotopia. Nós temos as mãos, existe um tipo específico de acupuntura que só faz pontura em mãos, chamado Koryo-Sujoki. Existe acupunturas nos pés. Existe a reflexologia podal, que é melhor ainda falando a respeito disso, que é a pressão, a digitopressão em pontos específicos na área dos pés, né? Uma área yin do nosso corpo. Existem os olhos, e para isso a gente tem uma especialidade importante, que é a iridologia. Existe o nariz, a língua, que é muito utilizada para diagnóstico na acupuntura, a inspeção da língua. Mucosa dos cornetos nasais e a orelha, que é o nosso campo de estudo desse curso. Isso são áreas maiores, áreas importantes e abrangentes. Existe também na acupuntura a área do escalpo, do crânio, né, que a gente trabalha com craniopuntura. Existe o abdômen e, na realidade, cada parte do seu corpo representa o todo. Agora, existem áreas específicas que a gente tem uma maior facilidade de estudo e de aplicação de técnicas, ok? Então, essa a gente chama de somatotopias, essas áreas. Resumidamente, podemos dizer que são a imagem completa do organismo em um único sítio, da efetividade da acupuntura, da craniopuntura e de outras formas de estimulação através da estimulação de pontos, como a reflexologia podal, por exemplo, e a auriculoterapia. Agora que a gente falou da definição do que é aurículo, né? A estimulação de pontos energéticos na orelha, essa estimulação eu vou trabalhar com sementes, com pontos com esferas de cristal, de aço, de ouro, de prata. Nós vamos trabalhar com agulhas, podemos trabalhar com cristais radiônicos, existe uma técnica específica, um curso específico para isso. Podemos trabalhar com luz, com cromoterapia, com laser. Podemos trabalhar com som, que é o acutone. Tem várias formas de você estimular esses pontos. Vimos também que vem de longa data, que é uma técnica que tem tradição milenar. Não é uma técnica nova que surgiu no mercado, que está bombando, porque nós temos várias técnicas, nós terapeutas conhecemos, que surgem várias novidades, e essas novidades, ao mesmo tempo que elas surgem, elas passam, têm o seu momento, né? E depois elas são abandonadas porque não foram tão efetivas assim, tão eficazes. Não, mas essa não. Essa é uma técnica milenar que ela é utilizada há milênios e até hoje ela é extremamente eficaz. Vimos também o que são somatotopias, onde se fundamenta, né, um dos princípios fisiológicos dessa técnica de aurículo. Agora a gente vai começar a falar do critério oriental da medicina tradicional, o princípio do Tao. Nós vamos começar a estudar Tao, a gente vai estudar o Yin e Yang, e nós vamos estudar os 5 elementos nesse primeiro módulo. Isso é de fundamental importância o conhecimento, é um outro universo, principalmente para os terapeutas que têm características ocidentais. É um momento que até alguns alunos ficam um pouco perdidos, por isso que eu resolvi gravar essa aula também, além de passar os slides, porque eu senti a necessidade de explicar passo a passo cada slide. Então vamos ao que significa, ao que interessa. Filosofia Tao, acumulado do pensamento humano durante vários anos.
teoriza que em um fenômeno existem duas categorias opostas e não antagônicas, e que tudo na natureza se pode classificar nessas duas categorias, Yin e Yang. Então, o que é o Tao? O Tao ele é representado pelo aquele símbolo do Yin e do Yang que está no fundo do nosso slide, em que eu fiz questão de colocar em forma de paisagem para diferenciar o dia da noite, da claridade e da escuridão. Ok? Essa é a fundamentação do Tao, é a grande fundamentação do nosso diagnóstico energético. Todas as vezes agora que vocês estiverem em contato com uma disfunção de algum cliente, algum paciente seu, a primeira pergunta que vocês devem fazer: essa manifestação dessa pessoa, ela é Yin ou ela é Yang? Esse é o primeiro módulo, a primeira pergunta que todo terapeuta oriental deve fazer durante a avaliação, a anamnese, para poder elaborar o diagnóstico do seu paciente. Yin e Yang são denominações que se dão a dois princípios fundamentais das forças do universo, universais, sempre opostas, mas complementando-se mutuamente. São conceitos filosóficos da antiguidade aplicados a todos os fenômenos materiais. Eu tenho um exemplo que eu costumo sempre dar para os meus alunos. Uma moeda de R$1, até um certo tempo atrás, quando ela era inserida numa máquina de refrigerante, você inseria essa moeda e você puxava, apertava lá o botãozinho do refrigerante que você queria e aí você tinha o produto que você tinha comprado. Agora, para isso, eu precisei de um artefato de metal que estava elaborado especificamente para ser referido como uma moeda. Se qualquer um de nós passarmos uma lixa de metal em uma das faces dessa moeda e tentarmos inserir essa mesma moeda modificada agora nessa máquina, a máquina não vai mandar o refrigerante, ela vai devolver a moeda. Por quê? Porque ela perdeu a sua característica de moeda. Ela passou a ser apenas um artefato de metal. O que eu quero dizer com isso? Existem dois lados opostos, a cara e a coroa, mas elas complementam-se entre si para que a moeda exista como status de elemento de troca, né? A moeda de R$1, para que eu possa comprar algum objeto. A partir do momento que um não exista, quebrou-se o princípio da complementaridade e da oposição. Entretanto, ela deixou de existir, deixou de ter a sua função, que é a função de moeda, de troca, de comprar objetos. Ok, gente? Então, isso aqui é Yin e Yang no primeiro propósito de explicação para vocês. Em termos geral, tudo aquilo que está em movimento no exterior, em ascensão e que tem calor, claridade, funcionalidade e hiperatividade, pertence a Yang. Do outro modo, tudo que está em repouso ou no interior, em hipoatividade, no frio, no escuro, disfuncional, pertence a Yin. Muito bem, já partindo deste conhecimento, entre o que eu sei, o que é característica de Yin e o que é característica de Yang, eu tenho dois exemplos em cima de disfunções energéticas e funcionais e físicas para a gente trabalhar, para a gente fazer uma exemplificação. Por exemplo, conjuntivite. A conjuntivite é uma patologia que tem calor nos olhos. Os olhos estão no alto do corpo, correto? Então, ela é uma patologia, ela é súbita, ela é rápida, né? Ela é uma patologia Yin, uma característica Yin, ou os sintomas têm característica Yang. Outro exemplo para a gente trabalhar. Osteoporose. Nosso vovozinho com frio, que gosta de ficar quietinho porque ele tem medo de quebrar. Há uma disfunção de quem? Uma disfunção dos ossos em captar cálcio. Há uma disfunção metabólica. Essa característica, ela é Yin ou ela é Yang? Essas, gente, são as perguntas que a gente tem que fazer
sempre que nós nos depararmos com o problema do nosso paciente. Esse paciente está vindo para mim como? Isso é yin ou é yang? A amidalite é yin ou é yang? A amidalite é calor, ela é no alto, ela produz febre, ela produz até agitação, no caso de criança que entra em convulsão, se for no caso de uma febre muito excessiva, né? E se manifesta no alto. Ela é uma patologia yang, uma manifestação yang, melhor dizendo, né? Ela se manifesta de forma yang. Ela é súbita, né? E o vovozinho lá da osteoporose é yin ou é yang? É yin, gente. É uma doença que vem devagarzinho, lentamente, insidiosa, que faz com que a pessoa vá aos poucos diminuindo as suas movimentações, faz com que a pessoa fique mais parada, sente mais frio. Quem conhece, os alunos que têm um conhecimento da fisioterapia e da enfermagem, da medicina, né? Esses alunos sabem muito bem que vovozinho não suporta gelo, não suporta frio, e aí vem nós, fisioterapeutas, né, colocar um gelinho no joelho do vovozinho e o vovozinho reclama. Por quê? Porque ele já está com excesso de yin, a sua manifestação é yin, ele não suporta o mais yin, ele necessita de quê? Do calorzinho, ele pede a luzinha vermelha, que é o infravermelho, ele pede a bolsinha de água quente, ele pede uma coberta porque ele está com frio. E isso é a necessidade de compensar, né, de equilibrar, de homeostase energética. Então, yin, disfunção, frio, escuridão, repouso, é o momento da noite, é o momento do sono, é o momento do descanso, né? Hipoatividade, onde todos nós mamíferos nos recolhemos, a grande maioria, para quê? Para descansar e repor as nossas energias. E o yang? Yang é atividade, é movimento, é claridade, é ação, é calor, é hiperatividade. Então, eu tenho dois lados opostos para discutir. Eu tenho uma criança de 5 anos de idade e tenho um vovô de 89 anos de idade. E yang é criança, yin é o vovô. Basta observar as suas atitudes, que a gente consegue ver quais são as características de um e de outro, respectivamente. Yin e yang não são absolutos e sim relativos. Essa relatividade se reflete em condições em que o yin e o yang podem transformar-se em um em seu contrário. O yin se reverte em yang e o yang se reverte em yin. Isso a gente tem a melhor exemplificação: o dia se transformando em noite e a noite se transformando em dia. Esse é o melhor exemplo a nível externo, né, de exterior do corpo humano. A nível de corpo humano, um exemplo muito típico que a gente tem é a febre, é a gripe, é a doença febril, onde a pessoa está yang, está quente, né? Possui uma doença súbita, um mal súbito normalmente viral ou bacteriano, e aí ela fica com a febre, ela fica quente. E a partir do momento que, em determinado momento, ela começa a ter calafrios, querendo ficar na cama e procurar se cobrir, que é até um paradoxo, mas isso acontece. Na realidade, é o yang se transformando em yin, respectivamente. Então, a gente tem isso no nosso dia a dia de terapeutas. Uma patologia yin pode se transformar numa manifestação yang, e uma manifestação yang pode se transformar numa manifestação yin em cada patologia diferenciada. Um exemplo importante disso é a própria osteoporose, que eu estava falando anteriormente. O paciente, um vovozinho, restrito ao leito, quietinho no leito, não quer se movimentar, não quer sair, tem medo de andar, sente dores, prefere ficar o quê? Mais deitado, mais em repouso. Com isso, o que acontece com o pulmão? Acumula o quê? Acumula secreção, porque o pulmão precisa da gravidade, precisa dos movimentos diafragmáticos de uma forma mais adequada para ele poder trabalhar melhor. Mas isso não acontece porque o vovozinho está sempre deitado. Então, o que acontece? Acumula secreção. Acumulou secreção, infeccionou, deu febre, e isso é uma patologia yang. Mas veio da onde? Veio do yin. Então, eu tenho formas tanto de transformar yin em yang, como yang em yin, né? Isso são maneiras que a gente tem que trabalhar, de avaliar, melhor dizendo. Aqui nós temos
um princípio da oposição entre o yin e o yang, mostrando que as características opostas entre um e o outro, né? Então eu tenho o yin, o feminino, e o yang, o masculino. Por quê? Porque o feminino, ele nutre. O feminino nutre no seu interior, ele gera um feto, ele gera uma criança. A mulher gera um feto, a mulher gera um bebê, ela nutre com seu sangue, com líquido, com seu sangue, com os líquidos dos seus seios, que são o leite, o seu bebê, né? Toda mulher tem tendência a ser mais friorenta do que o homem, com raras exceções. Isso é muito comum em sala de aula. Eu, quando dava aula na faculdade, eu tinha assistia a brigas homéricas entre o grupo das meninas que estavam com frio e o grupo dos meninos que estavam com calor. Quem liga e quem desliga o ar-condicionado, né? Isso é muito comum no dia a gente perceber. A escuridão e a luz, o interior e o exterior. Sangue, no sentido de nutrição, de nutrir, de levar a alimentação. O yin nutre o yang. O yin leva alimento, nutre todas as células do seu corpo. E o yang gera movimento, né? E quem é que vai fazer com que o músculo se movimente? É a terminação nervosa. Então eu tenho nervos e movimento, relacionado a movimento. Enfermidades crônicas, todos os problemas crônicos que começam devagarzinho, que vão evoluindo por décadas, eles têm característica yin. E todos os problemas agudos, enfermidades agudas, que surgem subitamente, da noite para o dia, elas têm uma característica yang. O yin tem tendência à obesidade. Por quê? Pela falta de atividade, pelo metabolismo mais lento, pela hipoatividade do metabolismo. E o yang tem a tendência a emagrecimento, justamente pelo seu contrário. Hipotermia e hipertermia, ou seja, diminuição ou aumento da temperatura corporal. O yin costuma ser, não digo tristeza, mas apatia, timidez, reclusão, né? E o yang é mais agitado, mais eufórico, ele é mais evidente nas suas atitudes. Órgão sólido, zhang. Zhang significa órgão na medicina tradicional chinesa. Então, os órgãos, por nutrirem, por produzirem, por terem a função de alimentar, de nutrir, de transformar, eles são caracterizados como yin. E as vísceras, que são órgãos de passagem, de movimento, né? Nós temos o intestino, nós temos o estômago, são órgãos a bexiga, são órgãos onde há muito movimentação. Nós temos como chamadas de Fu, na medicina tradicional chinesa, né? Então, elas são consideradas Yang. Visão, a visão apagada pela escuridão, devido à escuridão, nós temos a característica do Yin, e a visão brilhante pela claridade, o Yang. A voz mais baixa, mais tímida, o Yin, pela questão da própria tendência a ser timidez, apático, né? Nós temos o Yin. E a voz brilhante, alta e sonora para o Yang. Aspecto mais tímido para Yin, aspecto extrovertido para o Yang, pessimismo e otimismo. Agora nós vamos ver alguns princípios. O princípio da unidade e da interdependência é o princípio da moeda, onde para ser única preciso de dois lados que, apesar de ser opostos, são dependentes entre si para que essa função de comprar o refrigerante seja efetiva. Então, eu tenho aqui Yin e o Yang, têm qualidades opostas entre si, mas ambos mantêm a unidade e sua interdependência. O Yang externo do corpo defende o organismo das agressões e dos agentes patógenos. E o Yin interno transporta os valores nutritivos de todos os órgãos. Os nossos órgãos e vísceras são Yin. Nossos órgãos são Yin, desculpa. E eles estão no interior do nosso corpo. E as vísceras também são Yin quando comparadas aos braços e às pernas, que são os membros, que são Yang. Então, a gente sempre faz comparações. Ela é mais Yin do que um braço, uma perna, uma coluna vertebral, onde a gente tem movimentação. Então, a parte externa do nosso corpo, a pele, os músculos, os ossos, os tendões, o arcabouço torácico, defende o nosso corpo contra as agressões externas, correto?
existe ainda uma subdivisão, que é a parte anterior do corpo humano, a parte da fronte, ventral do corpo humano, ela é caracterizada de Yin, por energia Yin. E a parte dorsal, ou seja, as costas, a parte posterior do corpo inteiro, tem característica Yang. E isso é muito engraçado, porque se vocês prestarem atenção, sempre que nós estamos em situação de luta ou de fuga, viramos o dorso e protegemos a parte interna do nosso corpo. Um exemplo típico é uma janela. Nós estamos conversando aqui e de repente cai um temporal absurdo com chuva de granizo e muito vento e muito frio. Você não vai fechar a janela de frente. Você vai virar o seu corpo e vai empurrar devagarzinho, de ladinho, dando o seu dorso para o vento, para a chuva, e aí você consegue fechar a janela. É uma coisa instintiva, uma ação instintiva que caracteriza a função de proteção do Yang. E uma outra coisa é que todos nós já fomos crianças, já tomamos coça de pai e de mãe, e ninguém dá a frente para apanhar, né? Todo mundo se abaixa e deixa bater no dorso do corpo. E isso é uma característica instintiva de defesa do Yang com relação ao Yin. Nós sempre protegemos os órgãos ventrais, a parte ventral do nosso corpo. Muito bem, para que se cumpra sua função, o Yang necessita dos valores nutritivos que oferece o Yin. E este, por sua vez, precisa da proteção do Yang para cumprir sua função. Então, o que acontece? Para que eu consiga nutrir os músculos, para que eu consiga nutrir, mandar glicose, mandar glicogênio, mandar oxigênio, né, para as minhas fibras musculares, para que essas fibras musculares e tendões e ligamentos, enfim, consigam se movimentar e executar uma determinada ação, como caminhar, por exemplo, eu preciso que o Yin mande essa nutrição. Mas para ele mandando essa nutrição, muito provavelmente através de quem? Da bomba cardíaca, que é a bomba que impulsiona o sangue até o músculo da perna, por exemplo, ele vai mandar, ele vai impulsionar. Eu preciso de um arcabouço torácico totalmente preparado, eu preciso de uma estrutura que proteja o meu Yin para que meu Yin possa trabalhar sossegadamente e adequadamente. Portanto, se Yin e Yang perderem sua condição de interdependência, não poderão existir e nem desenvolver-se. Então, não há vida sem Yin e Yang. Nós temos que buscar, como terapeutas, o equilíbrio entre essas duas energias. Aí é que está a dificuldade, porque nos dias de hoje nós temos pessoas mais com característica Yin, com mais característica Yang, e aí vem a probabilidade de desenvolver determinadas desarmonias energéticas. Então, a gente tenta, como terapeuta, sempre buscar o equilíbrio entre esses dois oponentes, entre dois oponentes que se complementam, para que o equilíbrio, para que a saúde se estabeleça. Yin e Yang não são estáticos, mas se mantêm em constante movimento de transformação, passando de Yin a Yang e vice-versa. Isso a gente já acabou de falar, né? Mas isso acontece no dia a dia nosso. Nós temos ciclos de noite, noite, dia, dia e noite. E nós somos regulados através desse ciclo de transformação de um para o outro. E há uma constante variação entre o aumento e o decréscimo. E acabei de falar agora, são as mudanças do dia e da noite. Muito bem, até agora nós definimos a auriculoterapia, vimos que a auriculoterapia é uma técnica milenar e começamos a estudar o primeiro princípio, um dos mais importantes, que é o princípio dos opostos que se complementam, do Tao, do Yin e do Yang. A partir de agora, nós vamos começar a estudar a teoria dos 5 elementos. Então, vamos lá. Teoria dos 5 elementos. É uma teoria materialista, primitiva, em que se baseiam os antigos para explicar os fenômenos da natureza. Diziam os antigos que a natureza estava formada por 5 elementos e que estes têm relação de crescimento e de domínio. O estudo da medicina chinesa ele é muito poético, muito bonito. E depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ver que tem tudo a ver, que tudo se encaixa, que tudo se conecta como peças de um quebra-cabeça. A princípio, esse momento que eu vou passar para vocês pode até parecer estranho, eu estar falando de madeira e estar falando de fígado depois lá na frente, eu estar falando de coração e estar falando de fogo, eu estar falando de metal e falando de pulmão, eu estar falando de água e falar de rim.
né? Mas de baço, pâncreas e de terra. Mas lá na frente, durante o desenvolver desse curso, a gente vai trabalhando paulatinamente e isso vai entrando na nossa cabecinha e a gente vai começando a ver que, caramba, tem tudo a ver. Eu aqui não tinha visto sobre esse prisma, sobre essa óptica, ok? Teoria dos 5 elementos. Primeira teoria, interdependência ou intergeração. Primeira coisa, nós temos 5 elementos a ser estudados na medicina chinesa. Nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. E isso forma uma figura de um pentagrama que daqui a pouco vai passar nos próximos slides e vocês vão identificá-los visualmente. O que é a questão da função de interdependência ou intergeração, também conhecido como ciclo mãe-filho? Implica em promover o crescimento, a alimentação, a energização em ordem de geração. Como assim? A mãe, segundo a medicina chinesa e segundo a grande maioria dos seres desse planeta, é o responsável pelo alimentar, por nutrir, por doar energia para o seu filho. E cada elemento é sempre gerado, para isso ele é chamado de filho, e consequentemente se tornará gerador, e aí se tornará mãe. Isso se conhece como relação mãe-filho dos 5 elementos. E neste princípio se cumpre a seguinte regra. Na plenitude, o que é plenitude? Plenitude na medicina chinesa é excesso de energia, energia em excesso, além do necessário, que poderá levar a uma desarmonia energética no futuro. Então, na plenitude, sedando o filho, eu vou sedar a mãe. Como? Se eu retiro o alimento do elemento filho, a mãe vai doar mais para esse filho, porque a função da mãe é doar energia. Ao doar energia para este filho, sua energia diminui. Então, se eu quero sedar algum elemento terapeuticamente, buscando o equilíbrio energético, eu posso sedar o filho deste elemento. Tudo vai depender do qual elemento é, do que o paciente está apresentando de sintomatologia, de se esse paciente tem uma característica yin ou yang, tudo vai depender da avaliação. Se eu quero sedar esse elemento, se eu posso sedar, se é um elemento que é necessário, eu não posso sedar nesse momento porque ele é necessário. Então, tudo vem de uma avaliação prévia. Estamos só começando o nosso estudo. E no vazio? Vazio na medicina chinesa significa falta de energia, deficiência de energia, baixa energia desse elemento. Se ele está em baixa energia, ele precisa ser tonificado, energizado. E como eu posso trabalhar em cima dos 5 elementos? Se eu tonifico a mãe fica com excesso de suprimentos e ela vai até a casa do seu filho levar a cesta básica mais gorda, mais alimentada, melhor, porque ela está com sobrando arroz, sobrando feijão, sobrando leite na sua casa, e ela vai lá na casa do seu filho, toma aqui meu filho, olha, estou com comida demais lá em casa, fiz um bolo, e traz as coisas. Isso é a característica de mãe para filho. Então, quando eu desejo sedar um elemento, eu posso sedar o filho desse elemento, dependendo de uma avaliação prévia. A gente vai discutir daqui a pouco isso. Se esse elemento estiver fraco de energia, eu posso tonificar a sua mãe e indiretamente eu posso trabalhar tonificando esse elemento. Mas, professora, então por que a senhora não atua direto no elemento? Porque nem sempre temos a opção de trabalhar assim. Nem sempre, de acordo com a apresentação do paciente, da sintomatologia que ele esteja apresentando, eu posso mexer diretamente no elemento. Ou, às vezes, eu preciso mexer nesse elemento, mas preciso de uma forcinha extra, e essa forcinha extra vai em cima da teoria dos 5 elementos. Eu vou em cima desse estudo dos 5 elementos e vou trabalhar com essas forcinhas extras também, ok? Então, aqui eu tenho um pentagrama: fogo, terra, metal, água e madeira.
Aonde eu tenho no ciclo de geração, ciclo mãe-filho, o fogo. O fogo, ele é alimento para a terra, e isso é facilmente identificável. Nós temos várias culturas étnicas que tocam o quê? Eles tocam fogo, fazem queimadas para poder a terra ficar mais forte, melhor nutrição nessa terra, para poder posteriormente fazer o quê? O plantio de novos produtos de plantação, né? Para que a colheita seja mais abundante. Então, eu tenho fogo como mãe da terra. O fogo alimenta a terra. A terra, por si só, ela é mãe do metal. Gente, ouro, prata, bronze, cristais, estão todos aonde? Estão debaixo da terra. Eles nascem da terra, eles se alimentam dos elementos, né, dos cristais de carbono, enfim, eles alimentam da característica daquela terra, e dali vai sair ametista, citrino, ouro, prata, cobre, está tudo aonde? Carvão, está tudo aonde? Debaixo da terra. A terra é a mãe do metal, ela nutre o metal, ela manda energia para o metal. O metal, consequentemente, né, ele é mãe da água. A água brota da onde? A água brota de pedra, a água da nascente. Onde todas as nascentes, o que a gente tem ali? A gente tem pedras. As pedras, os cristais, as pedras, eles filtram a água. Nós temos os lençóis freáticos. É dali que sai a água. A água é filha do metal. O metal nutre energeticamente a água. E a água? Bem, a água, ela é mãe da madeira. Plantinha precisa de água para crescer, não é, gente? Então, a água nutre a madeira. Ela é mãe da madeira. Ela alimenta a madeira. E muitos dos problemas que nós vamos ver na nossa prática clínica é disfunção deste elemento, do elemento madeira. E muitas das vezes por falta de água, madeira ressecada, madeira esturricada, madeira que se quebra, madeira que entra em autocombustão, gerando o próximo elemento, que é o fogo. Porque é a lenha que vem da madeira que faz o alimento para o fogo. Então, a madeira é mãe do fogo. Isso tudo é muito bonito e muito poético. Eu tenho 5 elementos que um gera o outro, um alimenta e um é considerado mãe do outro, respectivamente. E aí, naquela história, na plenitude de energia, se eu sedar a mãe, eu vou sedar o filho. Exemplo prático disso. Digamos que o paciente esteja com uma crise de hipertensão arterial, né, levando a problemas cardiovasculares importantes. Então, digamos que esse paciente seja hipertenso. O hipertensão é uma doença do sistema cardiovascular. O elemento fogo, vocês vão ver posteriormente, que este elemento ele tem uma relação direta com o Zang, coração, com o órgão coração, correto? Que é um dos mais afetados da pressão alta. Muito bem. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho um excesso, né, uma plenitude de energia neste elemento. E isso é perigoso, isso pode vir a levar a lesões, correto? Mas eu não estou querendo sedar diretamente o fogo, ou até posso fazê-lo. Mas de acordo com o primeiro princípio, eu sei que se eu sedar a mãe, eu cedo o filho. Por quê? Se ela é que manda a energia, se eu diminuir a quantidade de lenha, a fogueira abaixa. Então, um dos protocolos para hipertensão arterial, aliás, desculpa, todos os protocolos para hipertensão arterial tem o elemento madeira envolvido, ou sedando, ou no máximo harmonizando, né? Por quê? Porque eu preciso diminuir a lenha do fogo. Ok, gente? Então, estes aqui são os 5 elementos e o ciclo de geração e a explicação disso, de como eu posso atuar, de certa forma, melhorando essa condição. Uma outra forma de trabalhar é no vazio. Então, digamos que a pessoa tenha uma doença que hoje em dia está ficando muito comum,
mas que antes, há mais ou menos uns 50 anos atrás, ela era mais evidente. Era a tuberculose, porque ela era eminentemente fatal. Naquela época, a tuberculose era uma doença relacionada aqui à falta de nutrição adequada. Era doença de ébrio, de boêmio, de gente que não comia, não dormia, só fumava e bebia. Né, os poetas, né, Castro Alves, enfim, vários outros poetas que a gente teve e tiveram esse problema. Ok, uma doença do elemento metal. O elemento metal rege o sangue pulmão. Uma fraqueza deste elemento, onde o pulmão fica suscetível ao desenvolvimento, né, de um bacilo, que é o bacilo de Koch, que faz a tuberculose. Muito bem, eu tenho uma deficiência deste elemento. Na deficiência, professora, se eu tonificar a mãe, eu tonifico o filho, correto? Então, se nós tonificarmos o elemento terra, nós vamos aumentar a energia desse elemento e esse elemento, consequentemente, vai mandar mais energia para o metal vai se fortalecer e vai conseguir se defender contra os problemas apresentados, correto? Uma das principais características de terapêutica para a tuberculose era o quê? Boa alimentação. As pessoas superalimentavam os doentes que tinham condições de melhorarem muito seu aporte nutricional, porque aqui eu tenho o sangue, baço, pâncreas e estômago como víscera, eu tenho a função de alimento aqui, então quando eu tonificavam este elemento com superalimentação, o que fazia? O metal conseguia se regenerar. Daí algumas explicações, né, de que porque naquela época a tuberculose para uns era fatal e para outros não era fatal. E muitas das vezes as pessoas tinham contato com parentes e não desenvolviam a doença, porque tinham um bom elemento terra a nível de uma boa alimentação que nutria o metal e nutrindo o metal eu tinha uma defesa contra esse patógeno. O outro princípio é o princípio de oposição ou interdominância. Esse princípio se refere à relação de oposição ou dominância entre todos os fatores em decidir o que eu venço e o que me vence. O que é isso? Nós temos 5 elementos e quando a gente for avaliar no próximo slide, a gente vai ver que esse princípio de dominância é o princípio que um vence o outro. Por quê, gente? Porque se eu tivesse somente um ciclo de geração, um ia gerando, que ia gerando, que ia gerando, que ia gerando, e se agora formar uma famosa bola de neve que não ia ter fim. Então, eu preciso de alguma outra característica que dê o equilíbrio, que freie, que segure, para que esse pentagrama se mantenha forte, porém equilibrado, ou seja, ele não fique se expandindo ininterruptamente, correto? Então, eu tenho que equilibrar isso, crescer, mas crescer normalmente, chegou a um determinado limite, ok, vamos manter-nos fortes, porém não precisa expandir, ok? Então, eu tenho princípios de que um vence o outro. Então, reparem, esse gráfico está invertido, né? O fogo teria que estar aqui em cima, mas reparem, água apaga fogo. Fogo derrete metal. Metal corta madeira. Serrote corta madeira, né, gente? Madeira segura quem? Segura a terra. Por isso que está tendo tantos deslizamentos de terra agora nessa época do verão, né? Não tem madeira, a terra se solta, né? E a terra? A terra são as ilhas, né? O aterramento, para que serve? Para segurar a água. Então, vence respectivamente o outro, aqui, um vence o outro, formando um pentagrama interno, um vencendo o outro, formando um pentagrama interno. E com isso eu mantenho o equilíbrio desse pentagrama. Não cresço demais, cresço suficientemente e não diminuo demais. Isso até agora, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando de situações normais. Voltando aqui, é o princípio que se refere à relação de oposição ou dominância, ok? Entre todos os fatores em decidir o que eu venço e o que me vence. Muito bem.
Aqui, nesse princípio, se cumpre a seguinte regra. Tonificando-se o avô, eu cedo o neto. Quem é avô? Vamos lá. Gente, se o fogo é pai da terra, ou mãe da terra, como os chineses falam, se fogo gera terra e se metal é filho da terra, logo fogo é avô de metal. Continuando aqui, o próximozinho. Se a terra é a mãe do metal, terra é mãe do metal, mas o metal é mãe da água. A água e a terra, então, são o quê? Vô e neto. A terra é a avó da água. Se metal é mãe da água e água é mãe de madeira, logo a madeira ela é neta do metal. Então, o metal é avô da madeira. Se a água é mãe da madeira e a madeira é mãe do fogo, então a água é avô do fogo, porque o fogo é filho de madeira. E se a madeira é mãe do fogo e o fogo é mãe da terra, então a terra ela é neta da madeira. A madeira, então, é avó da terra. Na medicina chinesa, na terapia oriental de uma forma geral, na filosofia oriental de uma forma geral, os anciões são os mais importantes de uma família. São os chefes da família, são os líderes da família. E a eles, todos os outros membros da família devem obediência. Isso a gente teve uma novela mais ou menos uns 3 anos atrás, que era Caminho das Índias, se eu não me engano, da Rede Globo, que mostrava bem a característica da mãe indiana, da avó, da Mamadi, e de toda a obediência e o respeito de todos os membros da família com relação à matriarca da família, a mais velha da família. Né? E isso acontece realmente no Oriente. No Ocidente, isso não é tão real, né? Mas isso acontece realmente no Oriente. Como é uma terapia oriental, vem da cultura oriental, eles jogaram essa nominativa de neto e avô, onde o avô é aquele que segura, que freia o neto, que não permite que o neto se desenvolva sem controle. Até hoje tem até na nossa parte ocidental o ditado de que filho criado por neto solta pipa no ventilador. Por que isso? Porque o avô, ele prende, ele trava, ele não deixa a criança se expandir como um pai ou uma mãe deixaria. Talvez por excesso de responsabilidade, dupla responsabilidade, enfim, a gente não está aqui para discutir essa questão cultural nossa, mas que essa é a reação entre avó e neto da terapia chinesa. Então, o avô tem o papel de segurar, de travar. Então, eu tenho fogo derretendo o metal, ou seja, travando, não deixando o metal se expandir em excesso, a terra segurando a água, não deixando a água vir descendo e levando tudo, a madeira segurando a terra, não deixando a terra se dispersar, né? A água apagando o fogo e assim consequentemente, né? Então, o metal cortando madeira, né? Então, eu tenho um elemento, que é o avô, que é o responsável pelo controle, tá? Também é chamado de ciclo de controle, que é o ciclo de oposição. Então, se eu tonificar o avô, eu cedo o neto. Por quê? Porque o avô fica mais forte, e ele ficando mais forte, ele derrete, digamos aqui, entre o fogo e o metal. O fogo se tornando mais potente, o que ele vai fazer? Ele vai segurar melhor esse neto, esse metal, e esse metal vai ser mais derretido, não vai crescer em abundância. Ele vai segurar o crescimento exacerbado do elemento. Então, se eu tonifico um avô, eu vou sedar um neto. Numa situação em que eu não possa mexer diretamente no neto, eu posso fazer isso indiretamente. Um exemplo disso é o elemento água. É um elemento que raramente se ceda por questões de energia. Aí o elemento água a ele pertence o Zhang Yin, que é a sede do Yin e do Yang do corpo, que tem o nosso Jing, que é a nossa energia ancestral
pré e pós-natal armazenada, são as nossas reservas de energia, a nossa força de vontade, enfim, diversas energias. Eu não posso ceder. É raro o momento em que um terapeuta ceda um elemento da água. Por quê? Porque vai criar problemas em outras situações, de outras formas. Então, o que a gente faz? Bem, eu não posso sedar essa água, então eu tenho que tonificar a terra. E aí a pessoa vai e tonifica o elemento terra, que indiretamente está dando maior controle. A água não deixa de trabalhar, mas tem um maior controle, não é diretamente a atuação em cima. E se eu sedar o neto, consequentemente eu deixo o avô mais forte para segurá-lo. Então, se o neto for mais fraquinho, mais poder o avô terá sobre ele. Para quê? Para restringi-lo. Isso sim, se continuar a longo prazo, vai poder levar a problemas, principalmente gástricos. Principalmente gástricos, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Princípio de excesso em dominância ou contradominância. Bem, o excesso em dominância, né? Já comecei a entrar nos anormais, foi o que eu estava falando para vocês ainda agora. Agora eu vou explicar por quê e eu vou explicar então neste momento, né? São fenômenos patológicos, tanto o excesso em dominância quanto a contradominância, são coisas diferenciadas, tá? São fenômenos patológicos que aparecem quando se produz um desequilíbrio entre os elos, ou seja, entre os 5 elementos, devido à congestão, ou seja, ao excesso de energia ou ao vazio de energia entre os elementos do pentagrama, entre os 5 elementos. Vamos aqui que eu vou passar o próximo para explicar melhor. Muito bem, excesso em dominância. Excesso em dominância é quando o avô está forte demais. Ou seja, excesso em dominância é um lançamento de um ataque quando a contraparte está débil e o excesso ultrapassa os limites permitidos e demonstra que as coisas romperam suas relações harmoniosas normais. Um exemplo típico disso é a relação entre madeira e terra. Eu havia explicado para vocês que isso daria o quê? Daria muito comum dar problemas digestivos. O elemento madeira é um elemento que está diretamente relacionado ao emocional do corpo. Uma das funções do elemento madeira é harmonizar as emoções. A emoção específica deste elemento é a raiva, é a ira, é a indignação. Muito bem. O elemento terra, ele é seu neto, responsável pela digestão, pela alimentação, pelo transporte, transformação e transporte das substâncias que foram ingeridas, tanto líquidas quanto sólidas. Então, imagine a seguinte situação. Você se encontra no café da manhã com seus familiares se alimentando, correto? Tomando um café da manhã. Ou num almoço de negócios. E em determinado momento deste almoço ou deste café da manhã, surge uma grave discussão, um grave aborrecimento, uma situação de estresse, uma situação de raiva, de fúria, de briga, tanto porque pode ser familiar ou pode ser uma situação de negócios mesmo. Então, eu tenho um aborrecimento, um desequilíbrio emocional, aonde? No momento da alimentação. Então, aqui fica com gesto de energia, lotado, super congestionado e vai vai fazer o quê? Vai atacar esse elemento terra. Duas coisas podem acontecer. A primeira, a pessoa fica com o café da manhã travado no corpo e não consegue comer mais nada porque aquela comida não fez digestão, ficou parada no corpo, faz um bolo na garganta e nada desce nem nada sobe, a não ser quando a pessoa consegue vomitar, que ela vai conseguir sentir um pouco melhor, a digestão para. Ou a segunda coisa, a digestão acontece super rápido, a pessoa fica com fogo no estômago, com a queimação, com azia, com regurgitação. Isso é o que? Madeira supradominando a terra. É uma das principais causas de gastrite. Por que o estresse? O estresse leva a gastrite. O estresse leva a úlcera. O estresse leva a problemas digestivos, a gases, a má digestão. E isso tem a ver com o desequilíbrio da madeira super dominando a terra. E a terra não consegue trabalhar.
ou ela é atacada, ou por calor, ou ela é travada, ela não consegue trabalhar de forma alguma. E isso é o princípio de dominância. Passando para o próximo slide, vamos lá. Aqui está repetindo o que eu falei. Se o Ti da madeira, Ti, gente, é energia. Se o Ti da madeira é hiperativo e o metal não pode controlá-lo, porque o metal é o avô da madeira. Nesse momento, no momento de estresse, no momento de aborrecimento, a melhor coisa a se fazer é tonificar o metal. Como? Respirando fundo, porque yoga, tai chi chuan, qigong, meditação, são técnicas que diminuem o estresse, porque tonificam o elemento metal através dos exercícios respiratórios. Então, dica da professora, no momento de estresse absurdo, respira 5 vezes, lentamente, profundamente, que eu tenho certeza que as atitudes que você tomaria, você não tomará mais, porque deu tempo de abaixar a madeira, calmar a madeira, segurar a madeira, ela não vai entrar em combustão e levar ao fogo, e aí você vai conseguir fazer os seus atos de uma forma mais adequada, mais harmoniosa. Ok? Então, se o Ti da madeira é hiperativo e o metal não pode controlá-lo como é devido, então a madeira vai fazer o quê? Vai dominar em excesso a terra e vai debilitar a terra. É a questão digestiva da gastrite, da úlcera, está aqui relacionada com essa função aqui que a gente está trabalhando nesse slide. O próximo slide a gente vai trabalhar o quê? A contra-dominância. A gente falou do excesso da dominância. A gente falou de um avô superpotente que estava atacando o neto. Mas existe também uma outra possibilidade. A possibilidade desse avô estar frágil. Desse avô não ter mais forças, não ter condições, não ter energia suficiente para dominar. E aí, o que acontece com o neto? Ele contra-ataca o avô. Um exemplozinho que foi me dado quando eu era estudante é a história daquela criança que foi criada pelo avô e foi criando, e o avô não deixando andar de bicicleta, e o avô não deixava andar descalço, e o avô não deixava soltar pipa na rua, enfim, foi sendo segurado, aí chegou com 19 anos, tem 1,90 m, forte, inteirão da vida, e ele vai para o baile. O vovô fala, não vai não, que é perigoso. Ele fala, não enche, bate a porta, vira as costas e vai. O que é isso? É o forte dominando o fraco. Inverteram-se os valores. Antes ele era uma criança e era dominado pelo avô. Agora ele é um homem feito de 1,90 m, alto, forte, poderoso, e ele que domina o avô. E isso sem falar nos outros detalhes que podem acontecer, como o que a gente vê no dia a dia da nossa vida, que são os ataques aos idosos, né? Então, a contradominância significa o quê? Dominância contrária, e é a outra manifestação de perda das relações harmoniosas, normais das coisas. O forte atropela o débil. Então, eu tenho a água, ela teria que estar o quê? Apagando o fogo, mas ela está fraca. O fogo vai evaporar ela. Ela não está com condição de apagar. Ela não tem condição de apagar o fogo. E o fogo está mais forte que ela. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fervê-la e vai evaporá-la. Né? Da mesma forma, a terra ela vai passar por cima da madeira. Avalanche. A madeira, que teria que ser cortada pelo metal, ela super ataca o metal. E o metal sofre situações de sintomatológicas. Um exemplo muito comum é esse aqui, entre o metal e a madeira. Esse é muito, muito comum mesmo de acontecer, né? A pessoa está com um nível de estresse elevado, né? O metal tenta segurar e não consegue, e ela desenvolve uma crise de asma nervosa, um problema de pele nervoso, né? Uma doença, uma dermatite, de estresse relacionado. Né? Eu tenho pacientes que, em períodos de prova de faculdade, a pele fica irreconhecível, falando assim, a título de tantos problemas que a pessoa apresenta. O que é isso? O estresse está tão grande que está atacando o metal. E o metal controla quem? Controla o pulmão e também tem uma relação muito importante com a pele. Né, que vocês vão ver quando a gente for estudar o Zhang Fu, um por um.
Muito bem. Então, isso é uma relação que a gente tem quando o neto está mais forte que o avô tenta controlar e leva à rebordosa. No próximo slide eu tenho o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? Um metal fraco tentando fazer o papel de segurar e a madeira contra-atacando. Eu tive uma paciente quando eu era profissional de fisioterapia, eu trabalhava em CTI, trabalhei 10 anos na Rede Dó, e eu tivemos um caso muito típico de uma menina de 14 anos, ela fez 15 anos dentro do CTI. Essa menina era filha de socialite, riquíssima, fazia curso de inglês, francês, alemão, balé clássico, jazz, afro, sapateado, informática, assim, o tipo da criança que era super requisitada, super exigida pela família para ser, assim, criada para ser princesa, né? Para ser rainha, para ser príncipe, né? Aquela coisa, aquelas exigências absurdas que determinadas famílias fazem em cima dos seus filhos. Então, a menina fazia vários cursos, tinha vários compromissos, um colégio muito rígido, e ainda tinha que tirar notas muito boas, porque assim era exigido que ela fosse, se não a primeira, uma das melhores alunas da sala. Em cima disso tudo, ela já tinha um problema respiratório. Pelo excesso de carga, né? Pelo excesso de estresse, ela já tinha uma debilidade, uma alergia respiratória, ela é uma criança asmática. Mas estava sendo controlado com homeopatia, corretamente. De repente, essa menina se vê num quadro de preparação para a festa de 15 anos, porque tinha que ser a festa, a festa tinha que ser o evento do ano na cidade do Rio de Janeiro. Ia ser no Jockey Club do Brasil, né? A festa da menina. E aí, além de todos os compromissos que essa criança já tinha que responder, ela tinha que responder com cerimonial, com prova de roupa, com ensaio de valsa e, enfim, vários outros compromissos relacionados à festa de 15 anos, mais as provas, mais os cursos e as provas dos cursos. Essa criança fez uma crise de asma tão severa, mas tão severa, que ela fez 3 paradas cardiorrespiratórias, conseguiu ser revertida as 3 paradas, só que da última parada ela ficou quase 8 minutos parada, e quando ela voltou PC, ou seja, ela voltou quadriplégica, com uma lesão cerebral gravíssima, irreversível, dependente de medicamentos anticonvulsivos forever, para sempre. E com os meus alunos, quando iam fazer estágio, que eu pedia para avaliar, porque era uma criança que estava na semi-intensiva há vários meses, então era uma criança que a gente pedia para fazer uma avaliação neurológica. E quando eles iam fazer a avaliação, a primeira pergunta que todos faziam era como é que foi o parto. Tamanho era a agressão da madeira sobre o metal, que os movimentos da criança ficaram tão restritos, que parecia que a criança tinha nascido assim. E na realidade era uma menina normal, fez os 15 anos dentro da terapia intensiva, foi feito umas bolinhas de aniversário lá, e ela não estava nem aí porque ela estava em coma, mas enfim, é um exemplo de madeira contra-atacando metal. Né? Parou. Muito comum isso. Eu fiz parte de banca de monografia, já tive vários alunos que fazem crise de asma, perde a respiração, perde o fôlego, tosse durante a apresentação de monografia pelo excesso de estresse. Isso é muito comum, né? Vai falar em público, faz crise de asma. Isso é muito comum, essa relação entre a madeira e o metal. Princípio de detenção. Bem, esse princípio está sujeito às relações de interdependência e oposição. Na realidade, é um princípio ele não tem uma relação de terapia com a gente, não. Simplesmente um princípio de subsistência. Para que eu consiga existir, eu tenho que gerar um filho que ataque o meu avô, porque senão ele vai me destruir. Então, vamos lá. Para que a madeira continue a existir, o que ela faz? Ela gera um filho, que é o fogo. Vamos botar esse exemplo aqui, que esse exemplo aqui está melhor. Para que a terra consiga existir, ela vai gerar quem? Ela vai gerar o metal. O metal corta quem? Corta a madeira. Serrote corta a madeira. Metal cortando madeira, segura a madeira, para de atacar tanto a terra. Então, para que eu consiga permanecer existindo, eu gero um filho que controla a pessoa que me agride.
Essa é a grande sacada desse princípio. É que cada elemento ele gera um filho que controla o agressor dele. Exemplo, o fogo. O fogo ele vai gerar a terra. A terra vai fazer o quê? A terra vai vir para cá e vai controlar a água, porque a água apaga o fogo. Enfim, isso consecutivamente. Todo elemento gera um filho que é o que controla o que a gente está o controlando. E assim você mantém. É mais um princípio fisiológico mesmo de manter a homeostase, de manter o equilíbrio, a subsistência do elemento. Não é usado terapeuticamente para nós trabalharmos em cima desse princípio, não. Então, explicando esse princípio de detenção, nós temos 5 grupos. O fogo vence o metal. Então, o que o metal faz? Ele gera a água e a água vence o fogo. O metal vence a madeira. Então, o que a madeira faz? A madeira cria o fogo, que derrete o metal. A água vence o fogo. Ok? Então, o fogo precisa criar a terra que segura a água. A terra vence a água e a terra, então, cria a madeira. Para quê? Para segurar a terra. A madeira vence a terra e esta cria o metal e este vence a madeira. Então, é um princípio de subsistência. Cada elemento cria no seu filho um elemento que pode defendê-lo do ataque do elemento que o controla. Muito bem, acabamos agora esse primeiro módulo. Vamos, na próxima semana, estudar o Zhang-Fu correlacionando com Yin e Yang e 5 elementos. Muito obrigado, bons estudos. Abaixem as fotos no site, no Facebook do nosso grupo. Estudem. Ao lado das fotos eu ainda coloco mais algumas coisas, escrevo, vou estar comentando com vocês. Essa videoaula é só para dar suporte, porque esse curso é um curso que tem característica oriental, nós somos ocidentais, então a gente precisa ter alguém para falar junto, para ir fazendo raciocínio, para a gente poder chegar num denominador comum, ok? Muito obrigado, bons estudos e até sexta-feira, até terça-feira, às 21 horas.